noite. Nós vamos prosseguir com o estudo do Espírito da Verdade, né, o livro Espírito da Verdade, que foi ditado a Chico Xavier e Valdo Vieira por vários espíritos. E hoje a nossa lição é de André Luiz. E André Luiz, ele nos traz ele discorre assim por itens, assim como se fossem chamadas, alertas, em relação ao tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que fala: buscai e achareis. Buscai e achareis. E o item 9, não vos inquieteis pela posse do ouro. E o título é bem oportuno, porque ele fala em tranquilidade. Então vejamos aqui o que o mentor nos traz em relação à tranquilidade. Eu confesso que li e fiquei um pouco decepcionada comigo mesma, né? Que a gente estuda, mas vamos lá, vamos interpretar, buscar compreender esta maravilha de lição, com várias reflexões pequenas, breves, mas tão ricas. Em primeiro lugar, ele fala: comece o seu dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Nós, assim, principalmente numa cidade como São Paulo, eu não sei vocês, não é todo dia, pelo menos, que eu me lembro desta recomendação. Eu admiro quem o faz, porque começar o dia à luz da oração, na luz da oração, quer dizer, começar o dia nos conectando com o Pai Criador. Não importa por quanto tempo, não importa o número de palavras, não são preces longas e nem palavras rebuscadas, mas buscarmos a conexão com Ele, porque Ele nunca falha. Nós somos expressão do Pai. A gente já pensou nisso? Ele jamais nos abandona. Porque o que ocorre com o nosso desequilíbrio, que é contrário à tranquilidade, é que nós nos desconectamos do Todo-Poderoso. Nós temos uma facilidade muito grande para nos desconectarmos, porque nós somos muito ligados ainda ao aqui, ao agora, à matéria, às nossas personas do hoje. E nos esquecemos da essência de Deus que repousa no nosso eu verdadeiro. A prece, a oração, nos ajuda a pelo menos buscar esse fio, né, de conexão, para que o nosso dia se estenda de uma maneira mais equilibrada e, consequentemente, nós possamos nos colocar tranquilos perante as situações normais do dia a dia. Então, quando se fala que a prece é importante, e a prece matinal mais ainda, porque ela evita, a prece matinal, ela evita com que a gente caia em momentos de altos e baixos muito fortes, de modo que às vezes a gente perde essa conexão pelo nosso desespero, pela nossa intemperança, sobrepondo os nossos defeitos acima de tudo, e aí degringola tudo. Ao passo que na prece matinal, a gente buscar essa inspiração nos ajudará, porque nós não somos perfeitos mesmo, né? Mas ela vai nos ajudar a não sairmos muito fora da linha de equilíbrio, né? Para que a gente tenha poucas variações, ou variações perfeitamente administráveis.
A segunda, o tópico é aceitar qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer o melhor. Meu Deus, né? Eu acho que a prece de manhã já tem que começar assim: meu Deus, dai-nos, Senhor, a capacidade, a luz de aceitarmos, né, qualquer dificuldade sem discutir, porque hoje é tempo de fazer o melhor, né? Porque como nós somos assim acostumados, nosso orgulho ainda muito exacerbado, e a gente é do tomar lá da cá, perceberam? Imagine se a gente não vai discutir. A gente discute com o próprio pai, inconscientemente, quando a gente não aceita, quando a gente se rebela. Uma vez a doutora Marlene falou aqui, a indignação, ela é um ato correto. Nós não podemos deixar de nos indignarmos com o que está errado, né? É lícito, porque nós temos que ter o senso de justiça, nós temos que ter o senso da correição, do que é correto, né? Então nós nos indignamos, porém, nos discutirmos, rebelarmos, nos revoltarmos, isso não traz nenhum resultado positivo, né? Existem maneiras de se conduzir a nossa indignação. E aí discutir qualquer dificuldade é fracasso na certa, é estresse na certa, é não conseguir fazer as coisas corretamente, é não ter resultados bons. E aí, ele fala, porque hoje é sempre tempo de fazer o melhor. Nós devíamos compreender determinadas coisas e buscar, interpretar e fazer o nosso melhor. Nem tudo que nos chega, né, assim, como dificuldade, é uma real dificuldade, já pensaram? Nós temos que desenvolver um pouco esta noção de desafios e demandas com dificuldades. A gente enfrentá-las fazendo o nosso melhor nos faz crescer, nos faz evoluir quando nós ultrapassamos. Já pensaram nisso? Então, a gente tem que parar de ser porco espinho e a qualquer dificuldade já oriçar. Vamos dar um tempo, analisar, tentar, fazendo o nosso melhor. Eu acho que a gente aprende muito mais. Trabalhe com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Trabalho, gente, é uma bênção. Trabalho faz parte da lei natural. Está na pergunta 674 do Livro dos Espíritos. Né? A questão 674 diz que o trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Certo? E também não é uma ocupação só material. Na pergunta 675 ele diz que o espírito também trabalha como o corpo e que toda ocupação útil é trabalho. Então o trabalho não é só vista por nós do ponto de vista... O espírita não pode entender o trabalho só do ponto de vista profissional, gente. Ou das obrigações que nós temos que realizar. O trabalho é toda ocupação útil. Estudar é um trabalho, né? Nos colocarmos à disposição do outro para ajudar, para esclarecer, é trabalho, né? Trabalho não é só o que tem um rótulo de profissão. E o trabalho, ele diz aqui, que ele fala que o preguiçoso é como se fosse um cadáver pensante. Está ali parado, estagnado, ocioso. A ociosidade, ela nunca deve ser a nossa meta de vida, gente. A gente está indo contrário à lei natural. Quem pensa assim, vou
vou aposentar e vou aproveitar a vida. Vou só, levanto na hora que eu quero, faço o que eu quero. Gente, não há problema algum, né, depois de uma longa jornada profissional, que a gente dê uma pausa na vida em relação àquele trabalho. Mas escuta aqui, até aí parar de trabalhar, parar de ser útil, é outra coisa, gente. A meta os espíritos superiores, os espíritos que nós nem entendemos como que eles se expressam, de tão puros que eles são, eles trabalham. A natureza trabalha. Cada serzinho da natureza, ele ignora, mas ele trabalha na obra de Deus, para manter os ecossistemas, né? Para manter a saúde humana, para manter o equilíbrio das águas. Todo ser vivo trabalha, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque a ociosidade é um caminho perigoso. É um caminho perigoso. Porque os antigos já diziam, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então, valorize os minutos. Então, paralelamente a isso, a esse tema do... Então, eu pulei uma, mas eu vou. Então, tudo volta, com exceção da hora perdida, em complemento ao que a gente falou do trabalho, né? Valorizar os minutos. Eu me preocupo muito, não devia preocupar, porque preocupação também à toa não leva a nada, mas eu confesso que é preocupação mesmo, tem jeito. O tempo que a gente leva hoje, uns mais, outros menos, isso aqui, ó, na telinha. Gente, isso foi criado para o nosso bem, vai ficar cada vez mais sofisticado e tal, mas deve ser uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta útil, uma ferramenta de servir, uma ferramenta de compartilhamento, de conhecimento, compartilhamento de verdadeiras alegrias, compartilhamento de ajuda, de auxílio, de aprendizado, né? É para isso, certo? Também tem lazer? Sim, também tem lazer. Mas o que a juventude hoje tem gasto de tempo nas telinhas sem proveito é uma coisa absurda, né? Existem correntes de pensadores, estudiosos que estão preocupados com isso em todas as áreas, né? Acho que o Valtinho até já escreveu bastante na Folha sobre isso, né? A gente, né, é uma preocupação, tem, então vamos valorizar os minutos. E nós, adultos, a gente tem que tomar cuidado também, por procurar exemplificar, né, para os jovens, né? Aprenda aqui, ó, faça o bem quanto possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. Olha aqui, parece coisa simples, né? Cada criatura transita entre as próprias criações. E a gente cria como? Pensando, né? Então, pensando, o pensamento ele é carregado de sentimentos, emoções. Nós vivemos no clima que nós mesmos criamos, tá? Então, assim, e se a gente realiza, assim, coisas improdutivas, que não trazem bem nenhum, ou que nós realizamos o mal mesmo, nós vamos viver e respirar dentro dessas criações criações nossas, né? Hoje a Terra é produto das nossas criações. O que nós vivemos hoje é expressão
do que a gente vem criando ao longo das existências, falando coletivamente. E o mundo individual de cada um, assim, o nosso mundo individual, ele é criação, que nós, assim, produtos da nossa própria criação. E não adianta a gente colocar nas costas do outro. A minha vida não é melhor porque meu marido não deixa. Eu estou desse jeito por causa dos meus filhos. Eu estou desse jeito por causa do vizinho. Não tem como. É criação nossa. A responsabilidade é nossa. Ah, mas o meu filho é um problema, não sei o quê, um relacionamento, não sei o quê. Sim, ele, seu filho. Mas a maneira como nós conduzimos essas situações cria o nosso universo particular. O dia que nós compreendermos isso daí, a gente vai ter mais tranquilidade. Porque terceirizar o nosso mundo íntimo é falacioso. Não existe terceirização. A gente vive e respira o mundo que criamos para nós. Então, se a gente vive agitado e não sei o quê, às vezes eu me pego, né? Toda agitada, né? Fica parecendo o cachorro atrás do rabo. Né? Porque eu crio isso. Quem está se agitando? Eu estou me agitando. Estou me agitando por causa disso, estou me agitando por causa daquilo. Aquilo tá, tudo que eu imagino e me preocupo, né? Todas as minhas preocupações e agitações são fatos que independem, que estão ocorrendo. E a minha agitação pouco vai contribuir. Né? A minha intercessão nas situações, sim. A maneira como nós conduzimos as situações, sim. Mas o fato, né, de ficar agitado, revoltado, isso vai criar o quê? É um mundo de angústias, um mundo de desequilíbrio, muito longe do que se espera de tranquilidade. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. A gente existe uma certa dificuldade para nós nos disciplinarmos, né? E passar isso, inclusive, para os mais jovens. Ocorre que disciplina é fundamental. É fundamental para a tranquilidade. E a gente não vê, acha não, que fazer o que quer, na hora que quer, não, sabe, viver em si mesmado, ou seja, de acordo com a sua vontade do momento, que é o correto. E confunde-se isso com liberdade. E não é. Então, se vocês acompanharam, já leram, já viram o filme do Chico Xavier, vai ver que Emmanuel, o que ele aconselhou para o Chico? Os primeiros diálogos, disciplina, disciplina, disciplina. Se disciplina não fosse importante, ele não ia perder tempo com o Chico. Né? E o Chico foi o maior exemplo de disciplina. Né? No trabalho constante, naquela produção imensa de livros, na conexão que ele tinha com os espíritos, na vigilância dele mesmo, enquanto espírito. Tudo bem, nós não somos Chico Xavier, mas dentro do nosso pequeno universo, nós temos que pensar bem, né, e avaliar a importância da disciplina. Ele fala para haver um carro sem freio, né? Porque a disciplina de um carro é o freio, certo? Além do condutor que vai dando a direção, mas se a gente solta o freio, solta a direção,
Quais são as consequências? Analogamente, um ser humano sem disciplina, ele se destrambelha. Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Aqui também a gente dispensa comentários, né? A simplicidade, né, já fala o nome, ela é clean, né? Limpa, translúcida, ela é tranquila. Ela é tranquila. A simplicidade não precisa se mostrar, a simplicidade não corre atrás do luxo, da competição, né? É tudo simples. É tão verdadeiro isso que nós aqui urbanos, alguns aqui já nem tão urbanos, conhecem bem, né, essa vida mais simples do campo. Mas assim, toda vez que passa essas reportagens dessas pessoas que moram muito distante, né, no Brasil e fora do Brasil, né, em lugares simples, na natureza, tem lá uma casinha, tudo que se come ali é artesanal, e as pessoas dizem, eu sou feliz, tranquilo. As pessoas têm os seus problemas? Têm. Mas são simples, não exigem tanto. Essa correria que nós temos pelo consumismo, o mundo fica insano. A gente herdou o consumismo do mundo ocidental, né, dos Estados Unidos, que tem abundância, né? E a gente vê esse consumismo se espalhando. Hoje você vai no Oriente, o consumismo está dominando também. Essa busca pelo supérfluo, essas coisas descartáveis, né? A simplicidade, ela valoriza tudo o que ela tem à volta, mas é aquele valorizar pela sua utilidade, já perceberam? Né? Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa simples, ela está ali, às vezes, valorizando uma máquina de costura, porque para ela é útil, né? Valoriza uma panela de pressão, porque ali ela coze o feijão com mais rapidez, né? É pela utilidade que se valorizam os objetos, e não o apego. Aí o consumismo, além de não valorizar nada, nada tá bom. Queremos sempre mais. O mundo hoje da moda está de um jeito que eu não sei onde vai parar. Tá errado a gente querer ficar mais bonito, cuidar da aparência. A gente sabe que não tá errado nada disso. Mas a ânsia do o que hoje presta, amanhã já não presta. Entenderam como é que tá hoje? Então, se hoje usa a sobrancelha assim, mas da manhã nas redes sociais já não usa mais sobrancelha. Ou a sobrancelha tem que ser assim, porque, percebe? É um luxo, é uma aceleração, uma superficialidade exacerbada, que não sei onde. Então nós temos que ter essa medida. Onde tem espaço para tranquilidade? Aí me conta. Eu não encontro espaço. Ele diz aqui do luxo, né? Que o luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perder. Bom, aqui a gente já teve oportunidade de falar da importância do perdão. A falta do perdão, ela traz uma ansiedade, um vazio, um mal-estar. Quando nós estamos vivendo com uma pendenga por falta de perdão, a vida não é sorvida como ela deveria ser sorvida, né? Na sua plenitude. Nós vamos, sabe por quê? A gente está sempre com aquela pulga nas orelhas.
aquele que nós não perdoamos não nos abandona, mas não é que ele nos abandona, nós nos abandonamos, não abandonamos ele. Às vezes a gente fala assim, olha, eu não vou olhar mais pra cara do fulano, não quero saber de fulana. Mas vai pensar assim, pensa 24 horas no fulano, na fulana. Eu desafio a qualquer um. Basta ter um, que a gente fala assim, não olho, não tô nem aí com a cara do fulano, porque fez isso, pois pensa no fulano sim. Pensa sim, todo dia pensa. Isso é tranquilidade? Ao passo, quando a gente perdoa, todos para nós, tranquilo, né? Tranquilo o relacionamento. Não tenho problema de olhar para ele, para ela, não preciso desviar o olhar de ninguém. Não preciso policiar aqui se o fulaninho entrou, se não sei o quê. Não existe isso. Então, como ter tranquilidade sem o perdão? Impossível. Impossível. Agora vocês vão falar, mas como perdoar, não sei o quê? A gente já viu. Podemos voltar de outras vezes no Evangelho, com as lições de Emmanuel, de André Luiz, a importância do perdão e como perdoar, né? Como a gente pode perdoar. Mas é importantíssimo. Use a gentileza, mas de modo especial dentro da própria casa. Experimente atender aos familiares como você trata as visitas. É o exercício, né, gente? Porque a gente é íntimo, né? Então, a gente é íntimo, né? Então, aí a gente acha que só porque é íntimo do filho, da filha, do marido, da mulher, então que a gente pode ser áspero. Mas aqui, e como que, se o ambiente doméstico é o nosso refúgio, né? Então a gente trabalha, tem os problemas, tem as obrigações do dia a dia, chega dentro de casa, é o lugar onde a gente é mais, nós somos mais nós mesmos, não somos? Nós somos um pouco mais nós mesmos dentro de casa. Tudo bem, eu sou a pessoa estourada, não sei o quê, mas ele está dizendo assim, gente, trate então, já que você é estourado, já que não sei o quê, se você não briga com as visitas, trate aqueles que convivem com você do mesmo modo. Né? Aí a gente vai ter um ambiente doméstico mais amigável, mais tranquilo, mais propenso ao aprendizado em comum, né? Ao diálogo. Não custa nada, gente. Afinal de contas, são aqueles que Deus colocou para que compartilhássemos a vida em comum. Temos parentes difíceis? Temos. Mas se partir de nós teremos de volta, entendeu? Porque, como ele diz aqui, tudo volta. Então, vamos experimentar, né? Em favor de sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus. Então, quando nós assim, fazemos uma proposta de melhoria para nós mesmos, a gente tem que persegui-la, independente do que seja, independente de críticas. Nós temos que continuar na jornada sendo nós mesmos, compromissados com os nossos projetos de vida, projetos de melhoria espiritual. Esse deve ser o nosso compromisso. Por isso que ele fala da tranquilidade. Porque quando nós nos comprometemos conosco mesmos, com os nossos projetos, nós temos mais tranquilidade, entendeu? Não importando as críticas, não importando as cutucações, não importando o que ocorre mais longe de nós, entendeu? Isso não deve interferir nos nossos propósitos de melhoria. Nós temos que ter esse despertar para
esse compromisso com a gente. É isso que ele está falando aqui. A tranquilidade começa em nós. Portanto, sejamos verdadeiros. Quando nós nos conhecemos melhor, que a gente sabe os nossos pontos fracos, as nossas dificuldades, mas também nós sabemos os nossos pontos fortes. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos, né? E a gente, a pausa, nessa pausa que a gente faz conosco mesmo, nós temos que analisar e agir de acordo com as nossas convicções. Dentro, claro, dessas regras, né? Aproveitando o nosso tempo, servindo ao próximo o melhor possível, não guardar rancor, deixar para lá muitas bobagens, sabe? Todos têm o direito de pensar, agir. Por que a gente fica tão aborrecido, né? Procurar servir, auxiliar, ajudar naquilo que for possível, né? Transmitir o que a gente sabe, vivenciar de uma maneira em paz com a nossa consciência. E aqui, só para finalizar, o próprio André Luiz, ele tem uma outra mensagem que ele fala, ó, trazendo a sua consciência tranquila nos deveres que a vida lhe deu a cumprir, você pode e deve viver a sua vida tranquila, sem qualquer necessidade de ser infeliz. Vou repetir. Trazendo a consciência tranquila nos deveres que a vida lhe deu a cumprir, você pode e deve viver a sua vida tranquila, sem qualquer necessidade de ser infeliz. Tá? Então, gente, vamos ficar por aqui. Muito obrigada. Trabalhar.